aprenda a pensar como uma serpente. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, versículo 16. 7 de setembro. Quando eu estava crescendo, havia muitas serpentes no interior onde vivíamos, e muitos de meus jovens amigos achavam divertido procurar e colecionar cobras. Por eu ser um típico menininho, acompanhava meus amigos em sua busca por cobras. Essa experiência em primeira mão me ensinou muito sobre o comportamento das cobras e, mais tarde, me permitiu ter uma compreensão mais profunda sobre o que Jesus quis dizer com "Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Mateus 10, versículo 16. Nesse versículo, Jesus ordenou aos seus discípulos e a nós que fossem prudentes como as serpentes. A palavra prudentes vem do grego pronimos, que significa prudente, cuidadoso, esperto, discernente, precavido, inteligente ou sensato. Retrata perfeitamente o comportamento e os atos das serpentes. Elas são muito cuidadosas, discernentes, inteligentes e prudentes na forma como agem. A palavra grega que normalmente se refere a uma serpente é ophis. É um fato Jesus ter nos dito que precisamos ser prudentes como as serpentes. O grego significa literalmente que precisamos ser tão prudentes, discernentes, inteligentes, precavidos e cuidadosos quanto as serpentes. Obviamente, Jesus queria que aprendêssemos algo com o comportamento das serpentes. Por isso, dediquei algum tempo a ponderar sobre esse assunto. Por fim, entendi exatamente o motivo de Jesus ter usado esse exemplo e como ele se aplica a todos nós no tocante às nossas famílias, negócios, ministérios ou qualquer oportunidade que Deus nos apresente na vida. Se você é melindrado quanto a serpentes e cobras, fique comigo nos próximos momentos para entender todo o impacto do que Jesus estava nos dizendo. Lembre-se de que Jesus é aquele que escolheu usar uma serpente para apresentar esse argumento. Por isso, consideremos o comportamento das serpentes durante um momento e vejamos como isso se relaciona a sermos prudentes no modo como vivemos nossa vida e conduzimos nosso ministério ou empresa. Primeiramente, quando as serpentes se mudam para um novo território, não anunciam sua presença. Em vez disso, passam desapercebidas, permanecem silenciosas e se confundem com o ambiente. De fato, você é capaz de passar bem ao lado de uma cobra e sequer percebê-la. As serpentes têm a capacidade de ser quase invisíveis. Elas são projetadas para serem camufladas. Essa camuflagem serve como cobertura protetora. O mais vil dos agressores passa bem ao lado, mas a serpente não é notada porque se misturou muito bem à paisagem. Essa camuflagem dá à serpente liberdade para se mover livremente enquanto encontra seu caminho no novo território. Quando as cobras avaliam uma nova situação, veem que tipo de oportunidade há na região. Elas identificam lugares de abrigo, encontram esconderijos para se proteger contra ataques, observam para ver onde podem encontrar a presa mais fácil. Quando todos esses fatos são assimilados, a serpente está pronta para agir. Porém, esse período de estabelecimento é um momento importante para uma serpente. E Jesus disse haver no comportamento de uma serpente sabedoria com a qual precisamos aprender. Quando Deus chama você ou eu a fazer algo novo,
Mudar para um novo território ou aproveitar uma oportunidade divina é sábio nos movermos cuidadosamente e lentamente para essa nova fase de nossa vida. Um erro comum é agir com demasiada rapidez. Agir apressadamente antes de todos os fatos serem coletados e assimilados pode nos levar a tomar decisões erradas. De fato, um único erro grave pode nos fazer perder totalmente uma oportunidade. É melhor passar desapercebido, permanecer silencioso e confundir-se com o ambiente durante algum tempo, aprendendo com o que vemos e os fatos que observamos. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Quando Denise e eu nos mudamos para a antiga União Soviética, dedicamos tempo a aprender os costumes e a cultura do novo território. Sabíamos que demoraríamos para entender tudo o que veríamos e experimentaríamos. Por isso, nos movíamos muito lenta e cuidadosamente. Embora tenhamos visto oportunidades imediatamente, decidimos primeiro observar e obter o máximo de conhecimento possível sobre as circunstâncias em que nos encontrávamos naquele momento. Agir com excessiva rapidez teria certamente significado tomar decisões ruins e lamentáveis. Nos primeiros meses em que moramos lá, fizemos pouco barulho e nossa presença quase não era percebida. Isso permitiu que nos deslocássemos livremente e sem interrupção. Visitávamos igrejas sem prévio aviso. Entrávamos e saíamos de diferentes partes da cidade para observar e verificar a condição espiritual do nosso novo ambiente. Além disso, antes de fazer qualquer grande anúncio de que iríamos ter um programa de televisão, primeiramente eu quis conhecer algo sobre televisão e senti que a melhor maneira de aprender era fazê-lo discretamente. Eu havia observado um número excessivo de missionários dos Estados Unidos que anunciaram grandes planos que infelizmente nunca progrediram. Suas ideias eram grandes, talvez até de Deus, mas por eles terem agido antes de entender o quadro completo, arruinaram seu testemunho e perderam uma oportunidade gloriosa. Muitos missionários foram prejudicados por agirem com demasiada rapidez e precipitação. Estavam tentando ganhar terreno para o reino de Deus em uma terra sobre a qual nada conheciam. Na realidade, foi total loucura iniciar projetos tão fantásticos sem primeiramente entender os desafios ricos e perigosos. Minha mulher e eu sabíamos que avançar mais lentamente poderia aumentar a demora, mas no final, tal estratégia produziria resultados mais estáveis e sérios. Portanto, fizemos a escolha de avançar de maneira vagarosa e constante, coletando todos os fatos que conseguíssemos, analisando as informações e depois escutando o que o Senhor poderia nos dizer acerca dos fatos que havíamos aprendido. Então, e só então, anunciaríamos os nossos planos. Fazer tal anúncio sem primeiramente dar os passos anteriores teria sido um erro. A maioria dos erros graves pode ser evitada quando nos mudamos para uma nova situação ou um novo ambiente. Recomendo que você dedique tempo e tenha certeza das ações a realizar antes de agir. Eu sugiro que você primeiro aprenda o panorama do seu novo ambiente, localize lugares de abrigo espiritual para você e sua família, veja que tipo de ataques poderiam potencialmente vir contra vocês, dedique tempo a realmente entender as oportunidades ao seu redor, tire vantagem de seu tempo de preparação antes de anunciar planos grandiosos e gloriosos, assegurando-se de estar totalmente informado sobre todos os fatos. Em segundo lugar, as serpentes são suficientemente sábias para saber quando aproveitar o momento e atacar.
Saber quando agir é tão importante quanto saber quando permanecer desapercebido. Quando a presa passa diante de uma serpente, esta sabe que é hora de atacar. Se esperar muito tempo, a oportunidade passará e a presa alcançará uma posição irrecuperável. Então, quando for hora de agir, coloque seus medos e emoções de lado e aproveite o momento. Vi muitos ministros e empresários orarem para que oportunidades divinas viessem até eles. Eles jejuam, oram e esperam que aquele momento dourado chegue e por fim ele chega. Uma excelente porta de oportunidade fica diretamente à frente deles. É hora de agir. Porém, em vez de aproveitar o momento e atravessar aquela porta, eles param para orar um pouco mais. Deus lhes trouxe exatamente aquilo pelo que eles estavam orando, mas por terem parado, perderam a oportunidade. Quando enfim conseguiram dizer sim, era tarde demais. Deixe-me dar-lhe outro exemplo pessoal. Em 1993, eu orava e buscava ardentemente a Deus para que Ele abrisse um caminho para iniciarmos uma rede cristã de televisão na antiga União Soviética. Um dia, recebi um telefonema de um dos principais diretores de uma empresa de televisão nacional. Eles me pediram para voar até a cidade deles para nos reunirmos e falarmos sobre a transmissão de nosso programa todas as semanas em rede nacional. Meu colega e eu pegamos o primeiro avião disponível e fomos encontrar aquele poderoso grupo de pessoas que estava nos fazendo uma oferta tão empolgante. Meu coração estava cheio de expectativa. Fiquei imaginando: será essa a oportunidade pelo qual eu estava orando? Isso está realmente ocorrendo? Deus está respondendo à minha oração? Eu tinha a sensação de que algo ótimo e tremendo estava prestes a acontecer e mal conseguia esperar chegar à reunião para ouvir a proposta daquele grupo. Já havia feito a minha lição de casa. Havia estudado as estatísticas referentes ao alcance total da emissora de televisão prestes a ser oferecida. Havia falado com pastores e igrejas em toda aquela nação para ver o que eles pensavam daquele canal. Meu tempo de passar desapercebido e confundir-me com o ambiente me dera o conhecimento de que eu precisava para o momento em que entrei naquela reunião com aqueles diretores de televisão. Eu estava preparado por aquela tão aguardada conversa, armado com informações e sustentado pelas orações de nossos parceiros. Quando a reunião começou, os diretores me perguntaram: você gostaria de transmitir o seu programa de televisão em rede nacional e alcançar todos os lares desta nação? Era exatamente por isso que eu vinha orando e esperando durante muito tempo. A oportunidade de uma vida estava sentada à mesa à minha frente, na forma de um contrato de televisão. Porém, mantive a compostura, não querendo que eles soubessem quão empolgado eu estava com aquela chance de alcançar todos os lares da nação. Queria ouvir quanto aquela porta de oportunidade divina custaria mensalmente ao nosso ministério. O custo era muito maior do que havíamos imaginado. Porém, eu sabia que era vantajoso considerando-se o fato de que o nosso programa seria transmitido para cada lar de todo o país. Quando ouvi o preço do tempo de transmissão, senti uma hesitação no início, temendo que não conseguíssemos coletar o valor necessário a cada mês. Contudo, eu sabia que havia sido aberta diante de mim uma porta nunca antes oferecida a outros. Somente Deus poderia abrir uma porta tão incrível para o Evangelho. Não havia dúvida de que ele estava orquestrando todo o evento. Pedi para ficar sozinho por alguns minutos. Quando os diretores de televisão saíram da sala, eu disse ao meu colega:
Não sei de onde virá o dinheiro para pagar por isso, mas somente Deus poderia ter aberto essa porta de oportunidade. Será um pagamento milagroso a cada mês, mas eu vou assinar esse contrato agora mesmo, antes que percamos essa oportunidade para o Evangelho. Minha mente e minha lógica disseram: não faça isso! Mas meu espírito disse: faça-o agora. Em meu coração, eu sabia que era o momento de atacar e aproveitar aquela incrível oportunidade. Então, alguns minutos depois, peguei uma caneta tinteiro e assinei meu nome na linha pontilhada. A rede nacional de televisão havia caído em minhas mãos. Agora, nossos programas seriam transmitidos para os lares de mais de 50 milhões de pessoas a cada semana. Poucos dias depois de assinar aquele contrato, a política mudou radicalmente na nação. Se não tivesse aproveitado a oportunidade naquele exato momento, eu a teria perdido. Se eu tivesse hesitado uma semana, a porta teria sido fechada. Por termos agido no momento certo, nosso programa de televisão estava preso a um contrato que o governo tinha de honrar. Como resultado de agirmos no momento certo, nosso ministério e programa de televisão se tornaram uma das forças espirituais mais poderosas daquela nação. Desde 1993, quando passamos por aquela porta, temos impactado aquela nação com o ministério apostólico e de ensino que Deus nos deu, e incontáveis vidas foram transformadas para sempre. Agradeço a Deus por ter tido a coragem e a iniciativa espirituais para agir no momento certo. Eu já havia orado muito, porém, ao me sentar com aqueles diretores naquele dia, percebi que tinha de aproveitar o momento e agir. Era hora de atacar. Por meio de experiências como aquela, o Senhor me ensinou que há momentos para passar desapercebido e momentos para atacar rapidamente. Certamente, essa era uma das ideias de Jesus a nos dizer: sede, portanto, prudentes como as serpentes. Mateus 10, versículo 16. Você pode estar perguntando: porém, como sei quando é tempo de passar desapercebido ou tempo de agir e aproveitar o momento? O Espírito Santo vai guiá-lo nessas áreas se o seu espírito for suficientemente sensível para seguir a sua liderança. Se você dedicar tempo a ficar quieto e ouvir a sua voz, ele vai guiá-lo ao longo de todos os obstáculos, camuflá-lo contra todos os ataques e mostrar-lhe exatamente quando agir em sua família, empresa, igreja e o ministério que Deus lhe deu. Muitas pessoas têm medo de obedecer ao que o Espírito coloca em seu coração, com medo de serem desviadas ou cometerem um erro. Elas se sentam à beira do caminho e observam outras pessoas conseguirem sucesso, enquanto permanecem exatamente onde sempre estiveram. Deixe-me dizer-lhe algo, amigo. Você pode confiar na liderança do Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo se tornar seus olhos e ouvidos, nunca deixará de reconhecer momentos chaves e oportunidades divinas para a sua vida, família, empresa ou ministério. Você e eu não somos suficientemente brilhantes para descobrir o momento certo para tudo usando a nossa própria lógica. O tempo para as nossas ações precisa ser dirigido pelo Espírito Santo, não por nós. Se aprendermos a depender da liderança do Espírito, atravessaremos muitas portas estratégicas em momentos-chave. Porém, é imperativo entendermos que, quando ele diz agora, isso realmente significa agora. Oro para que você tenha uma nova visão do que Jesus quis dizer quando nos ordenou: sede, portanto, prudente como as serpentes. Ele estava nos dando uma mensagem poderosa, não estava?
Portanto, tenha muito cuidado para não avançar com demasiada rapidez e tenha cuidado também para não se demorar quando for o momento certo de agir. Abra hoje o seu coração ao Espírito de Deus e deixe-o começar a ensiná-lo quando passar desapercebido e quando atacar. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te peço que me ajudes a ser sábio, prudente, inteligente, discernente e sensato no modo como penso e ajo. Tu vês tudo e sabes que realmente está acontecendo. Por isso, estou dependendo de ti para me liderares em todas as situações. Ensina-me quando ficar quieto e quando agir. Tu és o meu líder, por isso, espero que tu me guies e me ajudes a fazer exatamente o que é certo em cada situação. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Houve no passado um momento em que você soube que uma oportunidade estava passando diante de você e tinha de atacar naquele momento ou perderia a oportunidade que Deus estava lhe dando? Nesse caso, o que você fez? Você hesitou e perdeu o momento de ouro que Deus estava tentando jogar nas suas mãos ou aproveitou a oportunidade e atacou? Se hesitou e perdeu a oportunidade, pediu ao Senhor para perdoá-lo por deixar o medo derrotá-lo? Você pediu a Ele que lhe desse outra chance? Você reconhece as oportunidades que o Espírito Santo coloca diante de você? Qual oportunidade está passando na sua frente neste momento? Como você vai reagir de forma diferente agora com relação a como reagia antes para garantir que não perderá outra oportunidade dada por Deus para fazer ou realizar algo grande? Muitas pessoas têm medo de obedecer ao que o Espírito coloca em seu coração, com medo de serem desviadas ou cometerem um erro. Elas se sentam à beira do caminho e observam outras pessoas conseguirem sucesso enquanto permanecem exatamente onde sempre estiveram. Deixe-me dizer-lhe algo, amigo. Você pode confiar na liderança do Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo se tornar seus olhos e ouvidos, nunca deixará de reconhecer momentos-chave e oportunidades divinas para sua vida, família, empresa ou ministério. Curte, comenta e compartilha. Até o próximo devocional.